Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Escuta, nossa, eu tô me sentindo uma DJ, com essas luzes, com esse fone. Eu também quero ser DJ, tá, enfim. Acabou de ser carnaval, né? Nos últimos anos, eu fiquei mais reclusa, eu acho até pela própria pandemia também teve uma... não dava pra curtir carnaval na pandemia, né, galera? Eu passei um tempo, assim, sem o encanto do carnaval, eu acho. Eu tava com uma certa dificuldade. Não dificuldade, mas assim, não tava afim, sabe? Quando você não tá afim. Não tá afim. Bloco, gente, não sei. Não tava curtindo muito essa ideia na minha cabeça. Nesse momento, que tem toda uma progressão que eu falo, né, sobre o meu 2023, sobre eu ter feito 26 anos, sobre meu aniversário, né, toda a jornada espiritual e de autoconhecimento, ou seja lá o que eu chamo, né, são tantos aspectos que é meio confuso pra mim, às vezes, colocar tudo de uma forma que as pessoas de fora vão entender. Eu sinto que nesse ano eu tava no mesmo caminho, assim, sabe? Eu tava tipo, não, mas pra quê? Porque pós-pandemia eu sinto que eu fiquei com muito medo, sabe? Quando começou todo o lance do Covid, assim, eu lembro que isso mexia muito com a minha ansiedade, muito, muito, muito. Eu não conseguia lidar de uma forma saudável. E eu acho que muita gente teve isso, né? Porque pandemia global foi a primeira que a gente passou. Então, assim, quer dizer, na nossa vida, né? Que historicamente, né? Tem outros casos e tal, mas assim, na nossa vida. Então, foi muito assustador pra mim. E isso mexia com a minha cabeça de uma forma muito bizarra. Então, quando começou a voltar tudo, eu ainda tinha uma paranoia muito forte. E comecei a enfrentar uma ansiedade social. Então, isso tudo, eu sinto que foi afetando a minha vida social de uma forma... Porque eu sempre fui uma pessoa social, entende? Eu sempre gostei muito de sair, de conhecer gente nova e não sei o quê. Mas por uma questão, toda uma progressão de insegurança e tudo que eu falo aqui, misturado com essa pandemia, eu acho que me colocou num lugar muito esquisito. Quando a gente foi saindo, eu ainda tinha esses casos de ansiedade social, eu me sentia muito estranha, muito imprópria, muito... mais do que o normal, mais do que eu já me sentia. E acho que foi um grupo de coisas, um acúmulo tão grande, que quando chegou nessa ideia, assim, de carnaval, fiquei, cara, não, eu não curto o bloco, só que eu não me dei essa oportunidade de ter essa experiência. O que era o carnaval para sol, entendeu? Tipo, não é pra ninguém, não é porque eu tô com alguém, não, o que é o carnaval pra sol? E eu nunca tinha, acho que, me perguntado isso, porque eu me via em tantos momentos da minha vida que eu colocava o carnaval nesse lugar, assim, tipo, é pros outros um pouco, ou é pra me distrair, ou é pra alguém, entende? Porque pra mim, claramente, não era, se eu não tava aproveitando e eu tava fazendo mesmo assim, então... Aonde estava a diversão no carnaval? E esse ano eu me propus perguntar pra mim aonde estava a diversão do meu carnaval e o que era o meu carnaval. E acho que isso não é definitivo pra vida, né? Vão ter carnavais que você vai se sentir de uma forma, outros de outra. Mas eu sinto que eu nunca me dei essa oportunidade de... E se eu não estivesse dependendo de ninguém pra poder... Sabe aquela coisa quando você fica tipo meio desesperado, assim, meio... mas não tem ninguém pra ir comigo. Mas... Sei lá, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tipo, você começa meio que colocar várias limitaçõezinhas numa coisa que você quer fazer, você já sabe o que você quer fazer, só que você fica muito dependente dos outros e você fica muito nessa, assim, de não saber por que você tá fazendo, e aí quando você vê, tipo, você não consegue se entender se você quer mesmo ou não. E aí nesse ano eu cheguei à conclusão que eu queria. Então eu refleti, assim, de uma forma mais rápida, eu acho. E eu decidi que eu queria ter a experiência do carnaval. E o pior que podia acontecer era eu ir num bloco e não gostar. A experiência do carnaval que eu quero dizer é realmente ir aos blocos e tudo mais. Curtir o carnaval como normalmente a maioria das pessoas curte, que é essa loucura toda de blocos e tudo mais. Então eu decidi que eu queria ir. E decidido isso, eu também decidi que eu não ia depender dos outros. Então eu não ia ficar esperando ninguém pra ir comigo. Claro, né, mantendo a segurança, óbvio, não aloprando, mas, sabe, tendo um grupo mais ou menos fixo ali que eu sabia que ia querer ir comigo. Procurei outras pessoas que não eram tão próximas de mim também pra ter esse exercício de não ficar grudada num grupo só. Chamei gente que eu nem tinha intimidade, às vezes funcionava, às vezes não. E via também quem tava na minha onda, assim, porque eu queria um carnaval que fosse divertido. Eu sabia que tinha que ter essa flexibilidade dos grupos e também entender quais eram meus grupos, quais eram meus não grupos. Isso pra mim foi um processo muito divertido, assim. Me deixa muito feliz. Ai, não acredito que eu tô emocionada, não sei o que houve, mas enfim, esses momentos às vezes a gente esbarra, né, numas coisas nossas. Isso tudo me deixou tão feliz, porque eu me coloquei, acho que muito tempo nesse lugar, de uma pessoa que eu não podia curtir muito, assim. E não porque eu não podia, não é porque eu não me permitia, mas é porque eu não via propósito, de fato, entende? Tinha várias coisas, vários eventos sociais, várias coisas assim, que eu olhava e falava, cara, tá bom, teoricamente gente da minha idade vai querer nisso. Teoricamente carnaval vai ser assim, então eu tenho que gostar. E às vezes eu gostava, mas muitas das vezes eu me sentia, como eu falei, não só imprópria, mas eu tava tipo, cara, eu não quero estar aqui. Isso me causa uma sensação tão ruim, sabe, tá?
perto de tanta gente, justamente porque me gerava essa coisa do vírus e, tipo, se eu infectar minha avó, e, tipo assim. Também essa coisa da ansiedade, sabe? Tipo, eu não sou maneira o suficiente pra estar aqui, sabe? Eu sei que isso parece uma super viagem, mas eu entrava nesses lugares, assim, tipo, cara, nossa, tipo, ninguém nem quer minha companhia, tipo, coisas assim que, enfim, vozes da cabeça, né? Então, claramente tinha um processo de coisas pra serem trabalhadas que eu acho que se resolveram naturalmente nesse carnaval, que é muito curioso. Meio que forcei a ser um processo rapidinho, sabe? Tipo, não pensa muito não. Bora, quer ir? Então, bora lá. Vamos ver quais são os blocos, vamos ver quais são as pessoas. E eu refleti muito durante esses dias todos, assim. Foram 6 dias bem intensos pra mim, que eu fui em vários blocos. Até fui menos do que a média que curte mesmo o carnaval vai, eu acho. Mas eu selecionei, também não senti que eu precisava ir em todos, sabe? Tipo, mas selecionei alguns que eu sentia que realmente pareciam bem legais. Me vi confortável, sabe? Na minha cidade, assim, eu vi... Sei, é uma coisa... Eu me senti meio em casa. Isso é uma coisa que... Sei, eu não tinha chegado, sabe? Acho que eu não tinha chegado nesse lugar, assim, há muito tempo. Eu não tinha tido esse momento onde eu falava, caraca, minha cidade, que maneiro. Que eu não conseguia acessar esse lugar, sabe? De curtir mesmo. E não é que se você não gosta de carnaval, não necessariamente, sabe? Significa que você pode curtir de outros jeitos, né? Você pode, sei lá, dar uma volta num parque que você goste, ou ir nos museus que a cidade oferece, que a sua cidade oferece. Mas eu me senti muito bem. E não foi porque, sei lá, eu bebi, ou porque, meu Deus, quem eu vou pegar, ou quem não sei o quê. Foi muito mais, tipo, eu tô conhecendo novos lugares, eu tô vendo que tipo de música toca nesse lugar, eu tô encontrando amigos, eu tô dando esse tempo pra mim também, pra descansar minha cabeça, e pra sair, e pra... sei lá, tá ao ar livre. Cara, pra mim, essa parte da natureza toda dos blocos foi sensacional. Tipo, quando eu ia, me dava uma energia. Ou seja, eu acho que me apaixonei pelo carnaval. É basicamente isso que eu tô dizendo. Eu acho que eu nunca tinha entendido, porque eu tinha essa coisa introvertida e tudo mais. Mas acho que eu tô me apaixonando pela vida social de novo, de uma forma saudável, entendeu? Não é de uma forma assim, eu uso isso pra me distrair ou qualquer coisa assim. Não, eu realmente tô me apaixonando porque eu gosto muito. E porque eu gostei muito do processo todo. E foi divertido pra caramba, assim. E isso dá pra dizer... que não é sobre carnaval esse episódio, é sobre solitude. Eu sinto que a gente, obviamente, sempre vai ter momentos difíceis, dias melhores, dias piores, mas, gente, eu não esperava tá me emocionando direto, não sei o que tá acontecendo, enfim. Isso parece irônico, né, que tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar em casa pra me conectar com Deus, pra me conectar, não vou ficar misturando minha energia com as pessoas e tudo mais, o que faz super sentido. Eu senti essa presença, por mais estranho que pareça, eu senti essa energia de paz, de espírito, nesses dias todos que eu tava indo pra bloco pra caramba, e dormindo tarde, não sei o que, e até comendo meio mal também, enfim. Eu sabia que era por um tempo também limitado, sabe? Não é como se eu fosse começar a viver agora, assim. Mas tão bacana encontrar isso em mim, assim, encontrar essa capacidade de me sentir bonita, me sentir... Eu adoro moda, né? E eu curti muito esse processo todo de escolher roupa pro carnaval. Eu lembro que antes eu não planejei nada. Eu faço muito isso. Eu não planejo porra nenhuma, e aí na última hora eu começo a surtar, tipo assim, ter uns episódios de ansiedade, tipo, ai meu Deus, mas aí é minha roupa, eu não vou, tipo... Acredito que moda é tão importante pra mim que eu acredito que passa uma mensagem que me representa ou não. Então, eu comecei a me desesperar muito. E aí já começou a entrar numas nós de tipo, tá vendo? Isso nem é pra você, olha isso, tipo, você nem... E cara, eu relaxei. E eu falei, eu vou fazer coisas com o que eu tenho em casa, até porque, pelo amor de Deus, assim, eu tenho uma fé de que a gente gasta um dinheiro numas coisas que a gente nunca mais vai usar. Então, beleza, talvez ano que vem eu gastei dinheiro numa asinha e num arquinho que eu perdi em 10 segundos do arquinho. Mas a asa tá ali. Então isso que importa. Já é uma meia vitória. Ou uma vitória inteira, dependendo da perspectiva. Assim, às vezes a gente acaba gastando dinheiro, a gente não vai usar, sabe? Eu não vou usar sozinha, vai ver, eu uso uma festa de fantasia, quem sabe? Enfim, ponto é que eu não queria comprar uma fantasia, eu não queria. E eu até fui em loja e tal, mas, sabe, não tive essa vibe. E eu comecei a improvisar as coisas que eu tinha em casa e, tipo assim, brincar com a maquiagem. Me deu uma paz interna, me deu um prazer de, tipo, tá misturando uma coisa que eu tava animada pra fazer, com uma paixão minha. E foi simples, sabe? As roupas foram simples, não foi nada demais, mas foi tão divertido. E aí eu recebi elogio da maquiagem, eu já me senti tipo, uau, que legal. E eu acho que eu me permiti muito. Não me limitei, sabe? Eu não fiquei tipo, mas olha, é dia de semana, tudo bem que é feriado, mas é dia de semana e você tá aqui, tipo, curtindo bloco até as 6 da manhã e depois... Sabe? Não. Sim, eu não treinei segunda e terça, tipo assim... E foi legal ter dado essa permissão pra mim também. Esse episódio não é sobre carnaval, é sobre... Acho que é a paz de espírito que você encontra na solitude. Porque quando a gente tem muito medo de ficar sozinho, eu acho que
como o próprio nome diz, né, as palavras já definem, o primeiro medo é esse, aí você fala, caraca, ferrou, mas eu tô só eu e eu. E tudo bem que no carnaval é o oposto disso, né? Você tá cheio de gente em volta de você, você tá cheio de gente conversando com você sobre qual vai o próximo bloco, como é que é. Aí, tipo, já sai pra comer no próximo lugar, pra pegar energia, faz um pit stop, volta pra casa, já saiu de novo. É uma loucura. E é nem um pouco solitário, né, na verdade. Eu acho que por eu estar nesse lugar que eu construí, tá tão focada na diversão da coisa, em ver amigos realmente muito próximos, em conhecer o que eu tava, talvez os lugares que eu tava indo, ou as coisas que eu tava fazendo, montar a minha fantasia e tal. Eu tive um momento que eu considerei, falei, cara, nesse aqui, se não tiver ninguém pra ir, eu vou sozinha. Até porque talvez eu encontre com alguém lá. Foi o que eu falei, sempre tomando cuidado com os lugares, mas assim, eu acho que pelo fato de eu estar tão aberta, tão fluida, tão integrada com o processo de, tipo, realmente esses dias são pra me divertir, eu acho que tudo flui de uma forma muito incrível. Teve dias que eu sentia que tinha uns amigos meus que iam num lugar que eu não queria ir tanto, e aí eu achava outros amigos pra ir. E quando menos eu esperava, meus amigos mais próximos queriam no que eu queria ir, e aí meio que tudo se alinhava. E eu sentia essa paz dentro de mim, entendeu? E por que eu falo de solitude? Eu acho que ela vem de um se cuidar. Como eu falei, quando a gente tem medo de ficar sozinho, a gente pensa que estar sozinho, né, não estar no relacionamento, não ter tantos amigos, isso tudo vai fazer com que a gente seja abandonável, sem valor, causa muito dentro da gente, mistura muitas coisas. E eu acho que o que eu tô encontrando agora é um lugar de solitude e não solidão. Porque eu acho que solidão é esse lugar. É o lugar do medo, da repulsa de estar só, uma coisa que gera ansiedade, que gera medo. E eu acho que a solitude é muito gostosa e muito... acho que ela é confortável num sentido bom também. Eu acho que ela é calma. E o que eu encontrei, né, nesse carnaval, afinal de contas, foi essa solitude, eu acho. Que por mais que eu estivesse cercada de gente, cheia de energia, no fim das contas, quando eu fosse pra casa, eu sabia que eu não ia ficar arrasada, eu sabia que eu não ia ficar triste de estar sozinha. Iriam ter dias que eu ia estar com os amigos, iriam ter dias que eu ia estar sozinha. Mas independentemente disso, eu ia estar bem, entendeu? Porque isso pra mim, acho que foi novo pra mim. Eu acho que eu nunca me vi tranquila em estar sozinha. E eu acho que eu gostei muito de estar sozinha. Isso não significa sem companhia pros blocos, ou solteira, ou qualquer coisa assim. Significa comigo. Estar comigo foi muito bom. Isso não é pra dizer, né, que não tem momentos estranhos, o momento que você fala, nossa, tipo, comi alguma coisa estragada, bebi demais, encontrei alguém que eu não queria, sei lá, coisas assim. Ou, esse dia foi demais pra mim, foi muita agitação, me fez mal e tal. Mas eu fui descobrindo esse lugar, que, sei lá, que fez sentido pra mim. E isso vai muito além do carnaval, entendeu? Eu acho que eu saber que eu tenho um lugar na vida social, no sentido de, tipo assim, não, sabe, por que eu não iria nessa festa? Por que eu não faria isso? Por que eu não faria aquilo? E eu fui entendendo também que, óbvio, tinha um medo muito grande. Por ser mulher, por ser... enfim, por isso tudo que a gente já sabe. Mas eu tinha algo com a vida social que me deixava muito angustiada. Eu tinha algo que me deixava com muito medo. Tudo pra sair de casa, no estresse. Tudo pra... eu tinha uma aversão grande. Eu me sentia muito mal. Eu me sentia como se eu não tivesse lugar ali, como eu falei. Então, encontrar esse lugar agora e concretizado é muito legal. Ainda mais no caos que é o carnaval. Então, eu acho que a ironia é essa. Eu me encontrei num lugar em que eu tava confortável sozinha, independentemente se eu estivesse sozinha de fato, se eu estivesse acompanhada, se eu estivesse na loucura do carnaval ou no pós-bloco, tipo, sentada sozinha no escuro, foda-se. Tipo assim, botando no extremo. Eu tava bem da mesma forma, entendeu? Eu acho que eu encontrei uma beleza na solitude que eu me permiti por causa do carnaval. E eu pensei, cara, por que eu não trago isso pro dia a dia? E é claro, né? Carnaval é diferente. A gente tá falando de uma situação em que tudo está diferente. É uma circunstância específica. Então, é óbvio que quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente tem uma perspectiva diferente do que a gente tem no nosso dia a dia, porque é diferente, ponto. Então, você tá saindo de uma coisa rotineira, cotidiana, não sei o quê, e você tá indo pra um diferente. Então, você vai agir diferente. Óbvio. Porque não é um lugar que você tá confortável, acostumado, não sei o quê. Mas eu acho que eu tive essa vontade de trazer isso pra minha rotina de uma forma menos clichê, sabe? Não é que agora eu vou acordar às 6 da manhã e tudo vai... Talvez eu acorde às 8 pra ir olhar o mar todo dia, né? Porque eu percebi que olhar o mar, pra mim, talvez seja um momento de solitude pela manhã, em que eu tô comigo mesma, que aquilo me traga alguma paz. Eu começava a botar funk pra dançar sozinha, pra poder me animar, não sei o quê. Por que eu não faço isso em casa, quando eu vou lavar a louça? Tipo, não vai ser a mesma sensação, é óbvio que não vai. Não vai ser a mesma sensação. É óbvio que eu vou estar muito mais animada pra ir pro bloco do que pra lavar a louça. Mas, assim, eu quero dizer que esses momentos comigo mesma, que eu atropelei por tanto tempo, e que eu reencontrei no carnaval de uma forma um pouco diferente, eu quero muito recuperar pra minha vida.
sabe? E eu quero sim estar em contato com a minha vida social nesse lugar saudável, que é um lugar em que eu tô indo porque eu quero me divertir, eu tô indo porque eu quero conhecer alguém, eu tô indo porque eu quero encontrar uma pessoa importante, eu tô indo porque eu quero sair de casa, eu não tô indo porque eu quero me distrair, ou porque eu tô fugindo dos meus problemas, ou porque eu não gosto de mim o suficiente pra poder saber também quando eu preciso ficar em casa, ver um filme e acabou. Não, eu tô indo porque eu tenho vontade. Cara, isso é muito doido. Eu nem tinha chegado nessa conclusão antes também, mas eu acho sim que eu esperei pra ser, entre aspas, feliz. O feliz que eu tô falando não é estar sorrindo todos os dias, tipo, imparável o tempo todo. Eu tô falando de dessa paz de espírito, dessa felicidade que tá, tipo assim, lá no fundinho você tá, sabe, você tá bem, você tá feliz. Eu acho que eu esperei muito as condições corretas pra isso, entre aspas. Meio que tudo tinha que estar conspirando exatamente da forma que eu queria. Engraçado, né? Porque assim, eu não costumo ser uma pessoa que tem esses mimos, esses caprichos, sabe? Tipo assim, eu de boa, sabe? Mas eu acho que sozinha, a convivência comigo mesma, dentro da minha cabeça, foi muito mimada nesse lugar, entendeu? Talvez tenha esse mimo de tipo, isso não é exatamente assim, então que merda, sabe? Tipo, não, cara. Pode não ser exatamente como você idealizou, mas talvez seja muito melhor. Tem tantos caminhos, sabe? Por que eu coloco essa convivência comigo mesma num lugar tão chato? Acho que alterando essa perspectiva, eu comecei a aproveitar muito estar sozinha, mas talvez eu não tenha entendido, na época que eu comecei a aproveitar ficar sozinha, que eu também não precisava estar distraída com nada, que eu também... Cara, é difícil de explicar, né? Solitude é uma parada estranha, mas parece que é uma ausência de necessidade. Tô tentando. Parece que é uma ausência de necessidade de provar qualquer coisa. Entende? Eu sinto que eu tô num processo, principalmente desde que o carnaval começou, de parar. Nossa, parar completamente, sabe? Só falar, cara, chega, por que a gente tá tentando tanto? Isso eu tô falando comigo mesma, tá? Por que a gente tá tentando tanto? Que isso? Quando é que a gente começou a tentar tanto ser um monte de coisa, sabe? Ser tão isso, tão aquilo, não sei o que. Eu comecei a soltar umas certas amarras, eu acho. E preciso me portar dessa forma para as pessoas conseguirem compreender. E eu acho que no momento de agora não tem isso. É um momento muito mais relaxado, muito mais calmo. De estar harmônica com a vida. De estar harmônica no ambiente que eu tô, com as pessoas da melhor maneira possível. Dentro do possível, né? Sem humilhação, sem, tipo, ficar correndo atrás, sabe? Mas só se tudo puder ficar numa boa e eu puder parar de tentar ser qualquer coisa. Caraca, eu volto a respirar quando eu falo isso, sabe? E eu nunca tinha me dado conta de que o tempo todo talvez tivesse essa tentativa lá no fundo, sabe? O subtexto fosse tentar. Vou tentar ser essa pessoa, vou tentar ser isso, vou tentar ser confiante, vou tentar. Cara, se eu não tentar ser nada, se eu só for. E ser vem com os seus defeitos, vem com as suas dificuldades, mas acho que também vem com essa solitude, com essa sensação de que você tá sozinho, mas solitude você tá com você, entendeu? Um amigo muito próximo ou uma amiga muito próxima, você meio que se vê um pouco de fora também, mas também num sentido bom, não no sentido, né, estranho da coisa. Mas você se vê um pouco com menos julgamento, eu acho, com menos, tipo, peso, sabe? Você se vê e fala, legal, eu entendo essa pessoa que eu sou, com todos os defeitos, com todas as características, com todas as qualidades, mas eu tô vendo, eu entendi. Significa que eu não tô sozinha, significa que eu tô nesse lugar de solitude. Cara, tô muito emocionada, não sei o que tá rolando, sério. Ai, é que é bonito, cara. É bonito e é um alívio também. E eu achei que eu tivesse encontrado esse lugar muitas vezes na minha vida, e talvez eu, mais velha, eu olhe e fale, nem tinha encontrado tanto assim. Mas agora parece super real. E eu me sinto muito mais nesse lugar, acho que pós-carnaval agora. Que eu permiti que fosse um momento pra mim. E também de não me forçar nada. Tá cansado, vai pra casa. Tá a fim de extrapolar, bebe água. Precisa beber álcool também. E se tiver vontade de beber álcool, bebe o álcool, sabe? Limita ali, eu também... Né? A experiência da vida parece menos pesada, parece menos séria, tudo parece fluir melhor. E também tô feliz de voltar pra rotina. Sabe, a rotina também tem muita graça. Quando você gosta do que você tá fazendo, quando você... E não só profissional, mas quando você também... acho que quando a gente se propõe também a deixar as coisas um pouco mais agradáveis e parar de, tipo, dar tiro no pé. Cara, eu espero que tenha feito sentido. É tudo que eu posso esperar. Mas esse foi o episódio sobre solitude.
eu posso falar um pouco melhor sobre isso de uma forma mais, né, focada no próximo episódio ou nos próximos episódios. Se você tem vontade disso, você pode comentar, deixar seu like, enfim, etc. Você pode seguir a página do Instagram, @sinceramentepod, ou você pode seguir a página pessoal, Sol Cortejano, que é a que eu tenho usado mais, pra ser bem sincera. Também tô no TikTok, @sinceramentepod. E foi muito bom passar esse tempo com vocês. Te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Beijo.